Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 08. Capítulo 24, da identidade dos espíritos, né? Provas possíveis da identidade, né? Da identidade dos espíritos. Então aqui dando sequência, segue-se daí que tá bom, vó. Vó puxando a orelha. Livro dos Médios. Não tô esquecendo não, vó. Dois doidos aqui mesmo. Segue-se daí que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá como sendo São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte. Olha só, mas pertencente à família de espíritos de que faz parte São Pedro. Então isso aqui é muito interessante, porque é aquele apostolado de emissários, de irmãos que trabalham. Então, por exemplo, não sei se eu já comentei isso em outros vídeos, Bezerra de Menezes, eu gosto de Bezerra de Menezes, Urba Sanova, não sei porquê. Por exemplo, nós sabemos que existe pelo Brasil afora milhares de casas com o nome de Dr. Bezerra de Menezes. Maravilha. E todo mundo diz que, nessas casas, todo diz que o mentor espiritual daquela casa é Bezerra de Menezes. Beleza, tá certo. Só que muitas pessoas não sabem como isso no plano espiritual ocorre, como se dá esse processo. Porque veja bem, existe casas espíritas, vamos pensar assim, 1000 casas espíritas. Então, por exemplo, na segunda-feira, às 20h30, segunda-feira, às 20h30, as 1000 casas evoca Dr. Bezerra de Menezes, meu mentor da casa, evoca ele. E ele se manifesta através de um médium sério, de um médium disciplinado. Ele se manifesta através dessas 1000 casas, através desses 1000 médios, aliás, nessas 1000 casas. Só que se nós pararmos para analisar, na verdade não é ele que ali está, que ali se manifesta naquele momento. Não é ele, e sim emissários dele, seres que possuem um aval dele, seres com o caráter, com a moral, com a índole, como a dele, que trabalha para ele, no bom sentido, que trabalha igual a ele, enfim, que trabalha na seara do mestre, mas que representa ele. Só que a nossa ignorância é tão grande que se evoquemos ali Bezerra de Menezes, aí vem o Espírito dizendo assim, aqui, quem está aqui não é Bezerra de Menezes, por mais que vocês evocaram Bezerra de Menezes, mas ele não pôde vir e pediu para que eu o representasse. Na hora a gente enxota aquele Espírito dali. Então, sabendo a providência divina, o quanto nós somos ignorantes, eles encoberta isso, deixa dessa forma. Só que isso é encoberto por quem não estuda. Porque quem estuda a literatura espírita sabe que é assim que funciona. Dr. Bezerra de Menezes, ele
raramente se manifesta. Raramente ele se manifesta no Brasil, através de algum médium. E também Euripides Barçanufo e outros. Mas tem outras coisas, como se diz, tem mais coisas, mas deixa pra lá, né? Então, esses seres só se manifestam através daqueles médiuns verdadeiros, sério. Aqueles médiuns, né? Assim, você sabe. Então, só que nós temos que entender que essa artimanha também os espíritos das trevas possuem. Então, um espírito das trevas podem se manifestar ali e dizer assim: pois não, aqui vocês me evocaram, Dr. Bezerra de Menezes, à disposição, que vocês estão precisando. Se ali não tem médios competentes na moral, no intelecto, esses espíritos dirigem aquela casa ali até acabar com a vida de todo mundo. Porque esse é o intuito deles, destruir, né? Segue-se ainda que seja qual for o nome sobre que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento. O que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Então, indiferente é o nome. Nós é que nos importamos muito com o nome de fulano, de ciclano, de bertano, né? Porque para esses espíritos o nome não importa. O importante é o trabalho realizado, é o trabalho que esses espíritos realizam na erraticidade e no nosso meio. Mas é assim mesmo, até evoluir, a gente dá as cabeçadas. Mas depois que evolui, Luiz, e você acha que nós, assim, demoramos muito, nós vamos demorar muito para evoluir? Não, isso é relativo. Tem seres que às vezes esta existência, se aguentar até o fim, a batalha é árdua, mas se a pessoa aguentar até o fim, pode ser a última reencarnação dele no mundo físico. Mas existe isso, Luiz? Existe. Um dia o ser, ele evoluirá de uma tal forma que ele não vai precisar mais reencarnar em mundos físicos. Ele não vai ter que reencarnar no corpo físico, igual reencarna aqui na Terra. Ele vai continuar servindo a Deus, servindo os desígnios do Criador. Tem espíritos, gente, que não reencarnam mais aqui na Terra. Reencarna aqui na Terra, sim, se nosso Senhor Jesus Cristo solicitar a eles: você não precisa mais reencarnar, mas eu preciso do teu trabalho. Vai lá. É na hora. Um pedido do Cristo é um pedido do Cristo. Não tem esse. Mas chega-se um momento que o espírito não precisa mais reencarnar. Chega um momento que o espírito, não sei se eu já disse isso, se eu já disse, você me desculpa. Chega um momento que o espírito evolui tanto que ele perde a forma. Chega um momento que o espírito evolui tanto que ele expande. Chega um momento que ele não só expande, como naquela expansão toda, ele irradia limitadamente, porque ilimitadamente é só Deus. Então ele vive de radiação, ele vive de expansão. E nós sabemos que radiação e expansão não tem forma, é uniforme.
porque não pode se dar forma ao que é uniforme. Mas o uniforme é uma forma de acordo com o nosso nível de conhecimento. Mas perante a grandeza divina, ela é uniforme, porque se modifica a todo instante. Então, como você vai dar forma a algo que se modifica a todo instante? Não é fácil. É tão fácil a gente entender essas coisas. Então, dando sequência, o mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de uma personagem conhecida. Olha só. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Então, por exemplo, vou usar de novo. Bezerra de Menezes se comunica aqui. Nada prova que a Bezerra de Menezes está se comunicando, mas olha só que interessante. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, que é Bezerra, né? Há a presunção de ser o próprio, e em todos os casos se pode dizer que, se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. Mas nós já comentamos a respeito dessa questão aqui. A questão de nome é secundária. Tudo bem. Eu admito isso, creio que muitas pessoas admitem também que a questão de nome é secundária. Mas acontece que esse termo só pode ser usado, secundária só pode ser aceito pelos espíritas, verdadeiramente espírita, aquele que tem conhecimento de verdade. Porque o pseudo-espírita, que é um charlatão, ele não pode crer na secundária, porque ao crer na secundária, essa secundária pode levá-lo ao despenhadeiro. Então, quem de fato crê na secundária é o verdadeiro espírita. Esse pode crer. Aí você pode me perguntar assim, mas quem não é verdadeiramente espírita não pode crer na secundária? Pode. Mas como ele vai conseguir separar o joio do trigo? O que eu estou querendo dizer aqui é que o verdadeiro espírita, ele sabe separar o joio do trigo na secundária. Enquanto o não verdadeiro, ele não sabe. Então, por exemplo, o verdadeiro espírita, sério, ao se manifestar ali um espírito, vamos dizer assim, enviado por Dr. Bezerra de Menezes, que está passando-se por Dr. Bezerra de Menezes, aquele verdadeiro espírita, ele sabe que nome nada importa e que tudo é secundário. Então, a manifestação daquele espírito não interfere em nada no eu, na forma de pensar, na formação moral e intelectual e cultural daquele médium, daquele integrante daquela casa espírita, devido ao conhecimento que ele possui. Mas, e aqueles pseudos espíritas que não têm conhecimento? Que outros espíritos charlatões, passando-se por Dr. Bezerra de Menezes, pode vir, usar e abusar deles, sem que eles tenham noção de que ali é um charlatão e não um espírito verdadeiro. Tá vendo como que o negócio é complexo?
O conhecimento, gente, é a base. O conhecimento é a base de tudo. Jesus mesmo nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Então, só que Kardec já faz uma outra colocação aqui, ó. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna, é o que nós já tratamos, ó, com um nome respeitável. O caso já se muda de figura quando um espírito inferior se adorna de um nome respeitável, né? Para que suas palavras mereçam crédito. E este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Então tem que ter conhecimento ou não tem? Porque se os integrantes da casa espírita não têm conhecimento, como que eles vão conseguir discernir, separar uma coisa da outra? Como? É impossível. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. Então, olha só para você ver. Graças a esses nomes de empréstimo, porque esses charlatões, eles pegam esses nomes como se fosse um empréstimo. Então, ele é um charlatão, ele sabe que ninguém confia nele e tudo mais, mas ele pensa assim: eu vou pegar emprestado, como se diz, né? Eu vou pegar emprestado o nome de Dr. Bezerra de Menezes e eu vou passar para o Dr. Bezerra de Menezes aqui nesse grupo. E já que são todos ignorantes mesmo, já que não estudam, já que são meia boca, coitadinhos, deixa eles. Quer ver só o que eu vou fazer? Olha só. E sobretudo com o auxílio da fascinação das pessoas. Nossa, Bezerra de Menezes, nossa, Bezerra de Menezes. É que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios, procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. Então, se eles não podem de uma forma, eles podem de outra forma. E aí que devemos tomar muito cuidado. Não devemos ignorar. Nós não devemos ignorar. Nós temos que estudar. Porque se esses espíritos, se a vontade deles é destruir, eles destroem o grupo, se o grupo não tiver conhecimento. Então nós vamos deixar, por outros motivos, nós vamos deixar para o próximo vídeo.